Olá, sejam bem-vindos ao canal Democratismo, nosso canal do YouTube. Nós estamos hoje aqui no nosso programa Chá com Democratismo. Eu sou a Adriana, aqui comigo o Gesiel, que é membro do nosso grupo de estudos e vai me ajudar nessa entrevista. E nós estamos recebendo hoje a professora Renata Posse. Professora, muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço, Adriana, eu que agradeço. Obrigada. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante e caro para o nosso grupo de estudos, que é a Constituição. Então, entender um pouco melhor o que é a Constituição, para que ela serve, qual é a importância dela, né? Qual a importância da Constituição para o Estado Democrático de Direito, enfim, para a vida das pessoas. Queria ouvir um pouco da professora Renata em relação a isso. Adriana, antes da gente começar a responder a pergunta fundamental que me foi proposta, para inaugurar essa iniciativa maravilhosa que é o Grupo de Estudos Democratismo, eu gostaria de parabenizar a iniciativa de todos vocês que integram esse grupo, na pessoa da líder, né, que é a Adriana Cecílio, uma amiga querida, constitucionalista de marca maior, então que aumenta a minha responsabilidade nesse chá com vocês, né, nesse diálogo. Mas eu gostaria, sim, de colocar essa tônica de que a difusão do conhecimento, que a gente até comentou ontem, né, a gente percebe quando vai preparar uma palestra para atingir o maior número possível de pessoas de fora da área do direito, a gente percebe que a nossa linguagem jurídica ela se torna cada vez mais hermética e encastelada. Eu até estou usando a expressão que a Adriana comentou comigo, que eu achei excelente, porque a gente percebe que a gente naturaliza uma linguagem jurídica no nosso dia a dia, na nossa prática jurídica, e não percebe a dificuldade que nós temos de nos desvencilharmos, né, dessa técnica, dessa linguagem hermética, como eu falei. Então, a proposta desse grupo ela tem que ser saudada o tempo todo. É uma honra esse convite. Fiquei muito grata, imensamente feliz de poder... na lógica, eu me tornei docente, porque eu acho que esse conhecimento que é privilegiado, né, esse conhecimento que nós, estudantes de direito, operadores do direito, temos, ele é um conhecimento privilegiado, porque não só diz respeito a algo que nós vamos, ferramentas e instrumentos que nós vamos utilizar no nosso dia a dia, mas porque compõe um elemento fundamental para o exercício da cidadania plena, né? Então, eu acho que a gente tem uma função social, que é devolver para a sociedade esse conhecimento de alguma forma. Então, eu não poderia nunca ter recusado o convite. A proposta ela é brilhante. Eu fico muito feliz de estar aqui participando com vocês. É uma alegria te receber aqui. A Renata é uma pessoa que eu tenho imenso carinho, foi minha professora no mestrado, então é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, é uma pessoa que tem uma didática maravilhosa, ela consegue explicar coisas super complexas de uma forma acessível, então foi a primeira pessoa que eu convidei. Que legal, porque foi a pessoa que eu pensei assim, poxa, ela é a cara do nosso grupo, ela é a pessoa que a gente precisa. Para que esse projeto tenha sucesso, é preciso que a gente se alie a pessoas que acreditam nos mesmos ideais que a gente, que tenham essa visão de que a gente realmente precisa popularizar o conhecimento, essa questão da devolução, de mobilizar mais pessoas para que as pessoas entendam esses conceitos e, com isso, elas possam exercer a sua cidadania de uma forma plena, realmente se empoderar, né, em relação ao conhecimento. Isso é muito importante. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela presença. Obrigada. Acho que agora a gente já tem, então, condições de começar, né? Sim, por favor. O tema, então, que foi proposto é a gente discutir um pouquinho o que é a Constituição. E aí, nesse exercício de reflexão do que, dentro desse largo espectro que poderíamos abordar sobre um assunto tão importante, mas que perpassa aí tantas questões fundamentais, eu fiz a seguinte análise. Se a gente fizesse essa pergunta, o que é a Constituição, para pessoas leigas e sem a devida contextualização, provavelmente alguns lembrariam dessa nossa Constituição e provavelmente falariam algo no sentido, é uma lei do Estado, algo nesse sentido, outras iam utilizar a semântica, ou seja, uma possibilidade de sentido que a expressão tem, né, que a palavra tem, Constituição, para dizer um conjunto de elementos que constituem algo, por exemplo, que não está errado. Então, a gente está aqui, claro, falando de uma Constituição que não é esse sentido popular que está lá no dicionário.
A gente então vai falar para vocês o que é a Constituição num sentido jurídico e político, né? Então, nesse sentido, a Constituição ela é a lei suprema de um país. Ela, lá na Constituição, que é um documento formal, hoje é um documento escrito, né? A gente tem no movimento que a gente chama de constitucionalismo, e a gente vai falar um pouquinho disso com vocês, a ascensão de constituições escritas, mas não necessariamente escritas, porque a gente tem, por exemplo, o constitucionalismo inglês, que não tem esse documento formal escrito. Mas esse documento onde a gente tem conjunto de regras e princípios fundamentais, tanto para nós, indivíduos, como também para o Estado. Então, na Constituição é que a gente vai encontrar regras que dão direcionamento, normas de conduta para a gente saber como a gente deve ou não agir, e também como o Estado é organizado, né? Então, a gente tem lá a forma de Estado, organizada na forma de uma federação. O que significa uma federação? Uma organização territorial, dividindo aí entes políticos, né? Dotados de capacidade política, que é fazer leis, por exemplo, ter um legislativo próprio, que é a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, a organização territorial está lá na Constituição. A gente tem a divisão dos poderes. A Adriana comentou também num outro vídeo que as pessoas comuns normalmente não sabem esse elemento básico, né, que o nosso poder, apesar de uno, ele é dividido em 3 poderes independentes e harmônicos, para a gente lembrar aí de Montesquieu, que foi quem trouxe a teoria, porque isso já foi uma construção lá dos antigos, os clássicos, como Aristóteles, aprimorado por Marcílio de Pádua, mas Montesquieu, então, aprofunda, junto num contexto de iluminismo, em que o Estado, o poder passa a ser, então, exercício da razão e não mais algo como representação de Deus na Terra, justificado pelo transcendente, né? Então, o Estado passa a ser, então, o locus onde a racionalidade atua. Então, junto com Montesquieu, temos outros autores que também fazem parte desse movimento, que é o iluminismo, e que dão base para a gente entrar no constitucionalismo, no Estado de Direito, que nós vamos ter a oportunidade de conversar. Então, eu não falei dele, né? A separação de poderes dividido em poder executivo, quem administra, o poder legislativo, que faz as leis no sentido genérico. O que quer dizer isso? É o poder, então, responsável por criar as nossas obrigações, as proibições, então aquilo que a gente conhece como lei em sentido amplo, né? Então, que podem, por exemplo, criar direito novo, né? Porque nós temos outras espécies normativas, então tentando trazer aqui numa linguagem para facilitar. E o poder judiciário, que é o poder, então, que vai aplicar o direito no caso concreto. Então, falando bem rapidamente, que esses elementos estão na Constituição, são fundamentais, e mais do que isso, Adriana, às vezes a gente encontra isso facilmente nos manuais, as pessoas, principalmente os estudantes do direito, conhecem essas questões, mas algo que eu gosto de colocar à tônica quando eu falo sobre Constituição é que, além desses direitos, deveres, esse documento jurídico que é a Constituição, essa lei suprema, né, nós temos sim na Constituição um conteúdo ideológico. E quando eu falo isso, as pessoas se espantam. O que é esse conteúdo ideológico? A nossa Constituição, então, atual, vigente, de 1988, é uma Constituição que traz, sim, além de regras, princípios e valores, que não são valores individuais meus, da Adriana, do Gesiel, me perdoa, e nem de nenhum de vocês, mas de todos nós, enquanto coletividade, que elegemos esses valores quando fizemos a nossa Constituinte para elaborar esse documento, que é a nossa Constituição de 88, promulgada em 1988. Renata, que valores são esses e que conteúdo ideológico é esse? Se a gente abrir o artigo 3º da nossa Constituição, e eu faço sempre esse exercício com os meus alunos, em sala de aula, peço para eles lerem em voz alta o artigo 3º. E depois eu até faço uma brincadeira, que eu até vou propor aqui com vocês. O artigo 3º diz que são objetivos da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, promover o desenvolvimento nacional, erradicar
a pobreza, a marginalização, extinguir qualquer forma de discriminação com relação à raça, sexo, cor, idade. Então, esses são os objetivos que estão expressos na nossa Constituição, objetivos fundamentais. Esse é o núcleo de um conteúdo que vincula não só nós, indivíduos, nas nossas relações particulares, mas também os poderes públicos. E aí, qual é a brincadeira que eu faço? Chega em casa, faça Ctrl+C, Ctrl+V do artigo da Constituição e coloque no seu Facebook, faça um post do seu Facebook, dizendo que você é a favor desses 4 princípios que estão lá expressos na nossa Constituição e que vinculam. Provavelmente, mas não cita a fonte, não diz que você tirou da Constituição. Provavelmente você terá problemas, porque vão te chamar de comunista, vai para Cuba, esquerdista. Né? Então, eu falo isso porque parece que a Constituição é neutra do ponto de vista de valores. É muito pelo contrário. A nossa Constituição ela inaugurou como a gente quer se organizar, qual é o país que nós queremos, que desejamos construir, e todos nós precisamos, então, construí-lo, né, de forma a ter uma sinergia, né, entre poder público, indivíduos. Isso só é possível a partir do exercício de uma cidadania plena. Exato. E aí entra a questão da importância de nós pensarmos em relação ao que é a Constituição e nós propagarmos esse conhecimento para as outras pessoas, compreenderem a importância da Constituição para a sociedade, porque você não consegue debater com alguém se esses valores que são a base da nossa Constituição, que são a base do nosso texto constitucional e que devem ser a base, que devem orientar todos os outros poderes, que devem orientar todas as legislações, tudo que for feito dentro do nosso país, precisa observar estes princípios se as pessoas divergem deles. Né? Então fica muito difícil a gente conseguir realmente conversar, trocar, ter um diálogo com alguém se as pessoas não entenderem a importância desta carta e o que é a Constituição, né, efetivamente. E eu vou além, Adriana. Acho que grande dificuldade que as pessoas têm para entender a força dessa Constituição, o quanto ela é vinculante, eu acho que a gente tem uma dificuldade porque a gente tem uma baixa formação do ponto de vista da história mesmo. A gente ouve muitas pessoas assim, eu não gosto de política, eu não gosto de história, e são questões que estão necessariamente relacionadas. A Constituição não é algo que foi inventado ontem e sem nenhuma razão específica. A Constituição ela tem um objetivo, ela surge para conter e limitar o poder político. Se a gente lembrar um pouquinho lá o que era o poder político antes do que a gente conhece como Estado de Direito, ou seja, pós-século XVIII, ou final do século XVIII, a gente tinha o que a gente chama de absolutismo monárquico. O que significa isso? O rei, né, então o monarca, ele concentrava nas mãos os poderes de executar, legislar e julgar, e mais do que isso, o direito era a expressão da sua própria vontade. Né? O que o rei decidia tinha força de lei. O Estado sou eu. O Estado sou eu, exatamente, frase do Luís XIV, né, lembrada aqui pela Adriana. Então, o Estado de Direito, o Estado constitucional, ele surge para conter esse Estado absolutista, que era autoritário, que viam os indivíduos não como cidadãos, mas como servos. A relação era de servidão, as pessoas só tinham obrigações perante o Estado e não direitos reconhecidos, né? Então foi contra esse modelo que se insurge, então, primeiramente a burguesia, né, se a gente for retomar aí as aulas de história, depois com amplo apoio dos camponeses, dos trabalhadores, que vão fazer os movimentos que vão eclodir no que a gente chama de revoluções liberais. Né? As revoluções liberais, se a gente lembrar rapidamente, mas basicamente a Revolução Gloriosa, e do ponto de vista do constitucionalismo, as mais importantes, a americana, que traz para a gente a primeira Constituição, a Constituição de 1787, primeira Constituição escrita, consagradora de direitos individuais, numa vertente ainda bem liberal, a gente depois explica o que é isso, que traz, então, a ideia de separação de poderes, de uma forma de Estado federalista, que o Brasil depois, inclusive, vai incorporar. Enfim, a Revolução Francesa, que traz a segunda Constituição escrita, a Constituição de 1791. Então, conhecer por que a Constituição surge, qual é o seu papel, mais uma vez, que é limitar o abuso do poder político e garantir direitos individuais e coletivos. E esses direitos também, eles vão sendo
garantidos de forma diferente, a depender do momento histórico, né? O Estado e as primeiras constituições, elas nascem para garantir o que a gente chama de direitos de primeira dimensão, né? Que são direitos civis e políticos, que têm uma marca absolutamente individualista, né? O que seria isso? Não entendi. Você pode explicar? Os direitos civis e políticos são aqueles que garantem, por exemplo, o direito de liberdade, direito de propriedade, igualdade, ainda que nessa fase eu sempre coloco aspas nesse direito à igualdade, porque se é verdade que o constitucionalismo dessa fase liberal, dessa primeira fase, rompe com uma sociedade estamental, ou seja, sem possibilidade de mobilidade, né, entre as classes. Você tinha lá o clero, a nobreza e o terceiro estado, que era formado então por todos os outros. A gente tem então uma igualdade formal que se reconhece que todos são iguais perante a lei. Mas se a gente for olhar essas primeiras constituições, por exemplo, a americana, ela não erradica a escravidão, né? Ainda a escravidão continua na Constituição. O voto ainda é censitário, né? O que é o voto censitário? É o voto ligado à renda. É censitário e masculino. As mulheres só foram votar pelo movimento sufragista no século XX, né? Em alguns países, super recente. Então, essa igualdade que surge com as primeiras constituições, elas devem ser relativizadas, né? Porque a crítica ela faz parte, a gente reconhece os avanços, mas a gente tem que sim colocar o olhar também nos retrocessos. E eles sempre têm também uma razão histórica. Então, por que eu estou trazendo esses exemplos? Porque conhecer essa processualidade histórica faz a gente entender o atual estágio de coisas constitucional. Porque a nossa Constituição hoje, de 88, ela é uma Constituição que funda um Estado democrático de direito. Houve um caminho que passou aí por esse Estado liberal, que foi insuficiente para erradicar as desigualdades, né? E aí surge um modelo de Estado social, as constituições do século XX, a princípio a mexicana de 1917, seguida de Constituição alemã de 1919, que traz então a segunda dimensão dos direitos fundamentais, como nós conhecemos hoje, que são os direitos sociais, econômicos e culturais, né? Eu sempre falo para os alunos, percebeu-se que garantir o direito de liberdade de locomoção é importante, mas você só materializa esse direito quando você dá possibilidades reais da pessoa se locomover. Sim. Então, trazendo para um exemplo bem do cotidiano, qual é o direito de locomoção que efetivamente grande parte da população pobre do Brasil tem? De andar de uma ponte a outra a pé? Né? Conseguem de fato se locomover, têm condições de pagarem um transporte, de pegar um avião e conhecer outro país, né? Não tem. Então o direito de liberdade ele é importante, mas ele só se efetiva se a gente tem uma correspondência que são os direitos sociais, né? Exato. E uma coisa que eu acho importante a gente pontuar é que sempre nos momentos em que a gente vê que há uma deterioração, há um avanço autoritário dentro de um Estado, se inicia um discurso contrário a esses valores que estão postos no texto constitucional. Então, existe um desprestígio dos direitos que estão assegurados na nossa Carta Constitucional, no sentido de dizer, mas isso é um exagero, é garantir muito direito, as pessoas têm muito direito no nosso país, não sei, como se nos outros países não existissem os direitos, existem da mesma maneira e são respeitados. E são precisamente nesses momentos em que o Estado se encontra mais fragilizado é que a Constituição é mais importante. Sem dúvida. Né? Exatamente nesse momento que ela se torna mais necessária. Eu sempre gosto de fazer um paralelo com existe uma legislação, agora me fugiu o nome, mas é uma legislação que serve para os momentos de guerra. Né, ela existe para dizer como se deve tratar o prisioneiro de guerra. E aí assegura direitos para este prisioneiro de guerra, para que não ocorra nenhum tipo de abuso contra ele. E aí as pessoas, quando leem, né, esse estatuto, falam, mas a pessoa vai estar em guerra e vai estar garantindo algum direito para a pessoa que invadiu o seu Estado, que está fazendo terrorismo, está fazendo alguma coisa ruim. A legislação serve para isso. Né? Serve para isso, para que a gente não se esqueça que nós somos humanos, né? Para que a gente existe para isso. A Constituição também existe para isso, para que a gente não esqueça
da dignidade da pessoa humana. Justamente isso que a Renata acabou de falar em relação a essa segunda geração de direitos, que surgiu o princípio da dignidade da pessoa humana, que é uma pedra angular do nosso texto constitucional, né? Com base em todas as atrocidades que foram praticadas na Segunda Guerra Mundial, com base na legislação. Existia uma lei que permitia que tudo aquilo acontecesse. Então, para que as legislações, nunca mais, para que não se permitisse que as legislações, que se criassem legislações que violassem os direitos humanos, justamente é por isso que existe o princípio da dignidade da pessoa humana, e por isso a importância da nossa Constituição e a importância de nós defendermos os direitos, mesmo em face daquelas pessoas que a gente não gosta.